Boa noite, meus irmãos. Fazendo parte sempre da nossa programação, segunda terça-feira do mês, de cada mês, nós vamos fazendo o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 24. E nós temos observado que sempre a nossa conversa não é uma imposição do Cristo, sempre é um convite que ele faz a gente. E a gente, usando o nosso livre-arbítrio, aceita ou não. Vamos nos lembrar do convite às bodas, parábola das bodas. É um convite para a gente, sempre é um convite e nunca uma imposição. Ele nos deixa livres para isso. E hoje, mais uma vez, ele nos convida nas entrelinhas desse capítulo, que tem por título Não coloqueis a candeia sob o alqueire. No tempo de Jesus, era muito comum o uso dessa candeia, que não é diferente de uma lamparina, nossa conhecida aqui. E outro costume deles era, quando não estava sendo usada a candeia, eles colocavam embaixo do alqueire. E o que era o alqueire? Era um cesto, com a capacidade mais ou menos de 38 litros, mais ou menos, onde eles colocavam cereais. Colocavam no lombo de um burro, por exemplo, para transportar. Alqueire, aqui nós temos outra concepção também, que é uma medida de terra, que varia de região para região aqui no Brasil, de estado para estado. Em São Paulo, lá, se eu não me engano, 4 hectares, Minas Gerais, 2,5 hectares, é o contrário, uma coisa desse tipo. Então é uma medida de terra. Mas o que nos chama a atenção é que ele fala de uma maneira incisiva: não ponhais a candeia sobre o alqueire. Senão vamos ler. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre um candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Ora, se Cristo falava em parábolas, quer dizer, falava de uma maneira não muito clara para alguns. De propósito, nós vamos ver por quê. Como é que agora ele diz que todos têm que saber que nada vai ser escondido? Fica uma coisa um tanto contraditória. Mas vamos aos detalhes que a gente sabe por quê. Essa candeia seria, na realidade, o quê? Falando em parábolas, ele quis dizer que essa candeia é o conhecimento, é o saber,
E que o conhecimento não pode ficar às escuras, ele tem que ficar às claras. E ele tem que ser elevado no candeeiro, que era onde se pendurava a candeia, que quanto mais alta tivesse, mais clareava o ambiente. E sempre, quando ele diz isso, a gente faz aquela comparação com a nossa doutrina. É uma doutrina que veio clarear as coisas que estavam obscuras até o século XVIII. Mas ela vem aos poucos, para não ofuscar quem está assistindo esses ensinamentos, quem está recebendo esses conhecimentos. Então, o conhecimento é luz. E nós divulgamos esta luz através de palavras e principalmente através das nossas atitudes. Esse capítulo fala com ênfase na divulgação da nossa doutrina, na divulgação do Espiritismo. É a maior caridade que se faz para a nossa doutrina, é divulgá-la. Porém, nós temos que ir a conta-gotas. Ninguém pode trazer tudo de uma vez. Se Kardec tivesse jogado tudo, os espíritos com aquelas suas instruções de uma vez, embora que na época que ela recrudesceu lá na Europa, na França, Paris, era o local apropriado aonde a cultura estava em ebulição, os descobrimentos. E ela veio no momento certo. Nós temos que saber que não se joga semente fora do tempo, porque não teremos uma árvore frondosa, não teremos uma árvore frutífera e perdemos a semente. Então nós temos o momento certo para também lançar a semente da nossa doutrina. E de uma maneira sábia, paulatinamente, como fazem ainda hoje os grandes espíritos instrutores. As coisas vêm devagar. Eu cito um caso de um colega meu, poeta. Ele... Trocamos umas vezes algumas ideias no Facebook. Ele é daqueles que carrega no pescoço um crucifixo, enquanto nós nos agarramos no pescoço da cruz. Acho que é melhor. E entramos numa troca de ideias diferentes um do outro, não foi briga sobre reencarnação. Ele defendendo o ponto de vista dele, citando passagens do Evangelho. Mas no Facebook tem aquele pessoal que sim, que diz não, a gente evita, não é? Mas houve uma coisinha de leve, mas houve. Ele sabe que eu sou espírita. É outra coisa que a gente vai saber já já. Que não se deve negar que é espírita, muito pelo contrário. Eu estava no consultório, o telefone toca. Era ele. Ele faz parte de uma comunidade dessa ali. Fica perto do Cocó, comunidade de Face de Cristo, uma coisa desse tipo. E tem um cidadão lá, um membro da comunidade que toca violão lá nos seus encontros. É uma pessoa que tem necessidade. E ele estava com um problema de vista. E ele me telefona. E diz: pessoal, eu sei que você é espírita. Como vocês fazem muita caridade,
que tal você pode atender o fulano assim, 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 assim? Eu disse, com todo prazer. Dei as minhas coordenadas e pedi as coordenadas do citado rapaz. Eu não esperei que ele ligasse para mim. Eu fui até ele. Liguei, conversei com ele. Quando depois ele soube e telefonou-me agradecendo. E mais uma vez eu fiz a propagação do Espiritismo. Eu disse, meu querido, eu queria agradecer a ti a oportunidade que tu me destes de fazer uma caridade. Eu que agradeço, porque a gente precisa disso. Pelo amor de Deus, muito obrigado. Estou sempre de porta aberta para você. Isso é uma maneira de se divulgar o Espiritismo. Foi com palavras? Não, foi com atitude. Tenho certeza que hoje ele está mais curioso, pelo menos de ler na internet alguma coisa a mais sobre o Espiritismo. Mas vamos lá. Quando Cristo, na passagem, diz que a candeia tem que ser elevada, é justamente para fazer luz a todos, a todas as crenças. O Espiritismo tem essa qualidade de universalismo. Ele está aberto a todos. É para ele atingir o coração de todos, sem proselitismo, respeitando todas as religiões, chegando até a dizer para os outros, não deixe a sua religião. Se você é católico, abrace o catolicismo. Você é protestante, abrace o seu protestantismo. Abrace a sua crença. Mas leia o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Leia o nosso Livro dos Espíritos para saber o que é o Espiritismo. Isso a gente tem que fazer devagar, porque tem alguns que o tempo ainda não está propício para receber a semente e nós temos que recuar. Nós não podemos forçar. Cada um tem seu momento. Numa das passagens diz, e aquele que esconde a candeia? Aquele que esconde a candeia, que esconde o seu conhecimento, que esconde a sua sabedoria, é como o quê? Não dando chance para o outro, subjugando-o muitas vezes. Este sim esconde a candeia. Mas Jesus era o mestre dos pedagogos, que ele falava em parábolas, para assuntos abstratos, assuntos mais profundos. Mas quando ele falava nos dois corrimões que elevam a felicidade plena, que nos dá a salvação, humildade, caridade, ele falava às claras, ele falava de um modo claro, ele não falava em parábolas. Os próprios apóstolos, quando recebeu a missão de lançar ao mundo a semente da verdade, ele disse, não vás aos gentios, nem à cidade, nem aos samaritanos. Por quê? Deus não gostava dos gentios. Jesus não gostava dos gentios? Um homem tão bom. Um homem que só tinha o amor. E ele tinha essa coisa diferente. Não amava os gentios. Por quê? Não se deve jogar semente num terreno sem prepará-lo. E os gentios não estavam preparados, bem como seus apóstolos não estavam preparados para conversar e
explicar e lançar a palavra aos gentios. E nem aos samaritanos, que eram tidos como judeus impuros. Então, que eles evitassem. O momento dele vai chegar, como dizendo, não, vai com calma. Nós temos muitas reencarnações ainda para estarmos com o nosso chão preparado para receber a semente. E assim foi feito. Eles foram judeus porque os judeus já tinham sido preparados para a vinda do Messias. Os judeus acreditavam num Deus único. Os judeus já vinham de Moisés e dos profetas. Eles já tinham um preparo, é aquele chão preparado, aquele chão que foi estrumado para que a semente vingasse e desse uma boa árvore, com uma boa sombra e com bom fruto. E assim foi feito. E depois os gentios, no momento certo, recebeu a palavra no coração do seu movimento, que foi a cidade de Roma. Então, Jesus, quando falava aos pescadores, ele sempre falava em mar, em peixe. Quando ele falava aos lavradores, ele falava em vinha, em semente. Quando ele falava ao homem comum, ele falava em credores, falava em impostos. Então isto é de uma sabedoria grande, para que eles entendessem, porque espiritualmente eles não estavam preparados ainda para ouvir a verdade, para ter os ensinamentos. Naquela época, há 2000 anos, nós recebemos dele o mandamento áureo: amai ao teu próximo como a ti mesmo. E nós amamos. Há 2000 anos. Quer dizer que não é fácil assim. Imagine naquela época de pessoas iletradas, de pessoas rudes, cultural e espiritualmente falando. 2000 anos. E nós assistimos o que assistimos aqui. Então é muito difícil. Temos que preparar o terreno com calma, para que vingue esta semente. Kardec já falava na pedagogia da maturidade, que a coisa ia sendo, aos poucos, jogada para o povo mais experiente, mais vivido espiritualmente, com mais reencarnações. E a coisa vem. Hoje nós vemos cadeira de espiritualidade na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP. Hoje nós recebemos há pouco tempo pesquisa dos cientistas falando sobre a intuição, a premonição no DNA do indivíduo. Na década de 40, o mestre Francisco Cândido Xavier falava que a glândula pineal produzia um hormônio mental, quando os cientistas diziam que a glândula pineal era sem função, era um apêndice que não produzia nada.
E hoje se sabe que ela produz hormônio. Chico Xavier, na década de 40, falava em lixo mental. E hoje é um termo científico usado pelos pesquisadores do cérebro. Então as coisas vêm devagar. Lá em Paris, William Crookes, que era um prêmio Nobel da época, era ser cientista renomado, participou de uma daquelas mesas rolantes, do que os copos dançavam, bailavam, havendo a comunicação com os espíritos. E ele entrou para provar a farsa e tornou-se um dos grandes defensores do espiritismo, chegando a fotografar com a máquina daquela época, sem os recursos de hoje, uma materialização. E chegou a cumprimentar, a abraçar um espírito materializado. E ele tornou-se um dos grandes pesquisadores e divulgadores da doutrina espírita. A coisa vem aos poucos. Depois tem a parada. Eu fui um que eu brinquei com mesa rolante, o jogo dos copos, colocava o alfabeto e o copo ia formando a palavra. Eu brinquei disso. Hoje não precisa mais isso. Hoje a coisa está palpável. Esse mesmo que brincou aos 5 anos de idade com esses copos foi operado quase aos 70 anos de uma cirurgia de válvula cardíaca. Ainda hoje o doutor está me esperando, porque ele marcou a cirurgia e não foi preciso mais operar. Ainda hoje ele está me esperando e a cirurgia está lá, suspensa. 3 anos, já dá para a gente contar bem essa história. Mas continuando aqui no estudo do nosso capítulo, quando ele diz que não vales aos gentios, nós já estamos sabendo porque o chão não estava preparado. E jogando aqui, eu falei muito em espiritismo, que o objetivo é esse, é mostrar o que Cristo fez à sua época, essas parábolas, a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Quem são os gentios de hoje? São as ideias. Hoje não há mais as mortes que haviam, as lutas, força corporal. Não, hoje é a luta de ideias. E nós estamos chegando com as nossas ideias. Estão sendo respeitadas. Para vocês verem, proporcionalmente, o espiritismo de Kardec até hoje já cresceu mais do que o cristianismo, proporcionalmente. E nós não temos pressa. Nós não podemos esquecer de divulgar sempre que nós pudermos divulgar os nossos atos, como eu falei há pouco. Então a semente tem que ser lançada na hora certa. Por isso que no Livro dos Espíritos, questão 628, ele pergunta por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente. Não pode. Aonde é que está a evolução espiritual desse povo? A evolução moral, a intelectual para receber isso tudo? Foi quando Cristo disse que no momento certo iria mandar o Consolador. E o Consolador chegou em Paris e, graças a Deus, está se disseminando e rapidamente.
Mas, para nós jogarmos essa luz dessa candeia para iluminar os outros, nós temos que ter lança-mão da nossa luz interior. Nós temos que nos iluminarmos primeiro, porque nós temos trevas dentro da gente. E esses diabinhos trevosos teimam em ficar conosco. Egoísmo, orgulho e vaidade. E nós temos que tirá-los de nós. Eles voltam, uma luta constante. Orai, vigiai, vigiai e orai. A minha luz será mais clara. Eu vou gastar menos pavio. O óleo vai ser mais econômico. Aquela pequena luz mesmo, bruxuleante, com certeza vai clarear o caminho de muita gente. E o meu, o de cada um de nós. Os sãos não têm necessidade de médicos. Esta passagem foi na casa de Mateus. Olhem bem, Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, que era um publicano, que não era bem visto pelos judeus, porque trabalhava para os romanos, cobrando impostos. E mais, eles tinham a liberdade de cobrar o imposto. O que passava do imposto que eles cobravam eram deles. Seria dele o restante. Então, se tinha um imposto de 30, ele cobrava 35, 5 eram para o bolso dele. E isso era um costume do publicano. Por isso que eles eram considerados impuros, gente de má fé. Não eram benquistos na sociedade. E Jesus, na casa de Mateus, com eles lá, e os fariseus que gostavam, viviam à espreita de que Jesus fizesse alguma coisa diferente para atacá-lo, para levá-lo aos tribunais, como levaram. Fizeram o seguinte. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre com os publicanos, come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Isso foi na casa de Mateus, e o próprio Mateus é quem narra isto. Jesus se dirigiu, como vocês sabem, àqueles que precisavam de mais consolação. Ele se dirigiu aos cegos que tinham necessidade de ver. Ele se dirigiu também aos cegos de espírito, endemoniados, cheios de problemas, mas que tinham a vontade de melhorar. Não àqueles que se diziam: eu sou um homem bom, eu não preciso disso, como faziam os fariseus. Então Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médicos. Uma parte interessante que eu queria mostrar para vocês. Esses doentes, esses portadores
dos vícios ainda não estão amadurecidos. E o que é que faltam? O que é que falta para esses espíritos amadurecerem? Sofrimento e o sentimento. Eles precisam pagar com o remédio amargo da expiação os erros que cometeu aqui e em vidas passadas. Esses estão em tratamento. E graças a Deus nós vivemos aqui expiando e pagando o que devemos. E temos que dar júbilo. E temos que dizer obrigado, meu Deus. E resignação para aceitar as dores. Porque é a certeza que nós temos que estamos pagando. Porque se não pagarmos agora, no outro plano, a dor é maior. E a certeza de que irá voltar para pagar aquilo que deve. Então, estes são os que mereciam a atenção maior de Jesus. Eles estavam atrás desses aí. Justamente foram aqueles que não vingou uma boa semente. E ele queria preparar o terreno para jogar aquela semente, que ela se tornasse benfazeja. Jogando um pouco para o espiritismo essa ideia, a pessoa do médium. O médium é uma pessoa diferente. Não. Deus deu a capacidade a todos. Apenas uns desenvolvem mais do que o outro. Porém, o bom médium não é aquele que tem facilidade de se comunicar com os espíritos. Não. É aquele que é recebido pelos bons espíritos. Por isso que a moral de um médium tem uma importância muito grande na sua mediunidade. Quantos médiuns nós conhecemos aí que até odeiam o espiritismo e têm a capacidade mediúnica, não sabe o quanto estão deixando de ajudar, mas um dia eles chegam lá. É porque não chegou o momento dele ainda para ser lançada a semente. E deles que, tristemente, cobram por aquilo que recebeu de graça. Isto termina em obsessão, eles sendo obsediados e muitas vezes perdendo até a sua capacidade que lhe foi dada da mediunidade. Ele faz esse paralelo. Então, o bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos e só é assistido por eles. O outro item do capítulo é sobre o subtítulo Coragem da Fé. Diz assim Lucas: se alguém se envergonha de mim, das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Todos nós que temos uma opinião formada, claro, dentro da ética, nós temos que torná-la pública. Falando aqui na nossa doutrina, quantas vezes no consultório, meu livro, meu evangelho está sempre do lado, ou algum outro livro? O senhor é espírita? Sim. Dependendo da pessoa, da maneira como ela
começa a entabular, a gente até conversa alguma coisa, diz alguma coisa. A maioria que eu ouço eu simpatizo. Aí eu digo, pois leia. A maneira de, pois leia. Você simpatiza? Eu também, mas eu leio. E cito exemplo familiar, meu genro querendo conversar espiritismo comigo. O que é o espiritismo? Está aqui. Entreguei o livro para ele ler. Como é que eu vou conversar com ele, o que é espiritismo, se ele não tem noção de o que seja a coisa? Eu aproveito, dou o meu livrozinho, que é o espiritismo, para ele. Já dei uns 3 aí. É uma maneira de evangelizar? Sim. É uma maneira de levantar candeia para aquela luz que ainda tem trevas, aquela coisa bruxuleante, ela possa se tornar, quem sabe, uma chama benfazeja e sair por aí, divulgando a verdade. A fé racional, que é o que interessa muito a gente. Então, nós nunca devemos dizer, às vezes eu vou, está todo dia lá, às vezes só vai assistir palestra, mas é alguma coisa. Claro que é alguma coisa, mas tem que se aprofundar mais, tem que ler mais, sentir mais. Nós estamos precisando propagar mais, porque é bom para os outros que eles vejam, que abram o véu da obscuridade. O que adianta levantarmos nossa candeia? Temos que fazer isso, pessoal. E quem semeia fraqueza na terra, colhe fraqueza no céu. Nunca perca a oportunidade de dizer de peito cheio, sim, eu sou espírita, sim. Deixa vir de lá para cá. Se der para conversar, conversa mais alguma coisa. Nesse item, ele fala, terminando o item do capítulo, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quando a gente receber uma ofensa de um irmão deste, quanto à nossa doutrina, numa conversa dessa, não vamos calçar luva de boxe. Vamos aceitar o que ele diz, aceitar pacificamente. O que nós podemos fazer é rezar por ele. Isso se reverterá em bem só para a gente. E aos poucos, ele vai chegar lá. Um dia vai chegar lá. E carregar essa cruz é suportar as ofensas, fortificando-se na fé. Lembre-se dos primeiros cristãos lançados às feras famintas e eles louvando a Deus. E no momento que as feras se aproximavam deles, o seu anjo de guarda estavam do lado. E na primeira abocanhada daquela fera, seu espírito evolava. Mas eles não tinham medo de defender a sua crença. Eles não sofreram, porque Deus é bom. E no momento da abocanhada, eles já não sentiam dor. Só estava aquele corpo já inerte. E essa cruz que nós temos que levar? Cristo morreu na cruz para nos salvar. O sangue de Cristo nos salvou. Cristo disse: procurai a verdade e ela vos salvará.
A cruz, quem faz sou eu. Eu sou responsável por ela. As minhas dores vêm de mim, ou desta vida, ou de vidas passadas. E se você vê um irmão carregando a sua cruz, ou com uma doença, ou com um problema familiar, problema de relacionamento, faça como Cireneu. Diminui sua dor, diminui o peso da sua cruz, mas não leve-a com você. Suporte a sua com resignação, pois ele disse que nos dá o peso que nós aguentaremos para seguirmos na nossa ascensão espiritual. Então a cruz é nossa. Cristo não nos perdoa dos pecados. Nós temos que resgatá-los. A verdade é essa. Eleve sua candeia para clarear os caminhos desta vida que está cheia de dolorosos espinhos. Boa noite e obrigado pela atenção de vocês. A aplicação do Evangelho é no dia a dia, na convivência, na família, no trabalho. Não é apenas na casa espírita. Ser espírita de centro espírita é muito fácil. Você chega no centro espírita e o rapaz já lhe recebe na porta. Olá, como vai? Seja bem-vindo. Não é? É muito fácil. Aí já se sente em casa. Opa, é minha casa. Estou em casa. Mas, ao retornar de volta ao lar, continuamos em paz? Levamos para o nosso lar esta paz? Trazemos para a casa espírita os nossos problemas, que sempre para nós são os maiores problemas? Ninguém tem mais problemas do que nós, só nós. E estes problemas são solucionáveis? É possível que estes problemas estejam somente em nós? O Evangelho segundo o Espiritismo traz a luz do conhecimento da verdade que nos libertará. Mas o conhecimento sem ação de nada serve, para nada serve. Se não colocarmos em prática o ensinamento, ele não vai servir para nada, nem para nós e nem para os outros. O espírita, antes de tudo, ele tem que ser o exemplo para a sociedade. Ele tem que demonstrar com as suas ações, atitudes, com o que faz ou o que deixa de fazer, que segue o Evangelho, que segue os ensinamentos morais do Cristo. Porque quando estamos em equívoco, esse equívoco não é mais só nosso. As pessoas nos apontam e dizem: aí, o espírita, o que é que faz?
não apita. Aí, olha o Tito errando. Aí, o cara lá está na casa pregando amor e mostrando ódio. É muito complicado, é muito complexo, é muito difícil ser cristão. Mas nós temos que dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é o aprendizado. Se nós não conseguimos colocar em prática nessa vida, é a sementinha que está plantada, que vai germinar. Se nós vamos adubar, aguar e cuidar, é o nosso livre-arbítrio relativo, mas é nosso. Quanto tempo vai demorar para a gente sair do sofrimento? Depende de nós. Depende de nós encararmos os nossos problemas e as nossas dificuldades e ver neles aprendizado. Nada é por acaso. Cada situação vivida por qualquer um de nós aqui presente, ou na própria humanidade inteira, seja ela boa ou não tão boa, é apenas a expressão da justiça divina. Nada é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos vivendo esse momento por acaso. Nós não estamos conhecendo a doutrina espírita por acaso. Algo que fizemos no passado nos trouxe até aqui. E quando vocês ouvirem um palestrante ou um dirigente espírita se achando melhor do que os outros, passe na cara dele. Porque a tarefa, a missão, é de acordo com o débito e não com o mérito. Porque se tivéssemos méritos, estaríamos vivendo em planetas melhores do que a Terra. Então nós que estamos à frente do trabalho, nós somos os maiores devedores, somos os grandes criminosos da humanidade, que estamos lutando para nos redimir dos erros que cometemos no passado. É isto que o ensinamento de Jesus nos diz. Não somos melhores do que ninguém, mas também não somos piores. Nem somos melhores do que aqueles que cometem as atrocidades violentas por aí, como também não somos piores do que aqueles que vivem para fazer o bem. Nós somos nós, cada um no seu degrau evolutivo. E a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio é relativo à nossa condição moral e intelectual. E nós temos que compreender isso. A minha compreensão pode não ser a mesma do Dr. Pessoa, pode não ser a mesma do Felipe, pode não ser a mesma de muitas pessoas aqui. Mas isso é que é bom. Se todos nós fôssemos iguais, que graça teria? Como iríamos debater? Como iríamos encontrar em nós os nossos erros, as nossas falhas? Se todos fôssemos iguais. Essa diferença é que nos torna fortes. Mas devemos sempre pautar os nossos pensamentos, as nossas ações em cima dos ensinamentos deixados pelos Espíritos, que são condizentes com os ensinamentos deixados pelo Cristo. Então agradecemos o Pessoa, que tão gentilmente vem nos mostrar, como Jesus disse que ia nos fazer relembrar o que ele disse, vem nos fazer relembrar o que nós talvez tenhamos ouvido diretamente do próprio Mestre, e não aceitamos o chamamento quando ele diz: vai, pega todos os teus bens, doa aos pobres e me segue. Talvez naquela época, assim como Emmanuel, o senador, nós também não aceitamos esse ensinamento. Talvez, Pessoa, a grande maioria de nós também não aceitaria hoje. Então agradecemos ao Pessoa por vir
nos dê essa oportunidade e vamos agradecer ao Mestre numa prece. Aqueles que quiserem fechar os olhos, apenas para buscar uma concentração maior. Bom Jesus, querido Mestre Divino Irmão, aqui estamos, mais uma vez, reunidos em Teu nome. E como Tu mesmo disse, quando duas ou mais pessoas se reunissem em assembleia, em Teu nome estaria presente. Então Te agradecemos, Jesus, por estar aqui presente, representado por estes bons espíritos que nos acompanham nesta tarefa de nos evangelizar. Essa tarefa de ajudar aquele que precisa tanto quanto nós, de um apoio, de um ouvido, de uma palavra de ânimo, de uma dose extra de energia para vencer as dificuldades momentâneas que são justas, porque a justiça divina é perfeita. E estamos apenas vivenciando estes momentos. Permite, bom Jesus, que nós saiamos daqui hoje melhores do que quando chegamos, porque compreendemos um pouco do ensinamento que nos foi mostrado com tamanha boa vontade pelo nosso amigo, trabalhador da Tua seara, sabendo que estamos longe, mas muito longe da perfeição possível, sabendo dos nossos defeitos, das nossas falhas, sabendo também das nossas virtudes, sabendo também das dificuldades que ora se apresentam como muralhas intransponíveis, podemos dizer a Ti, Jesus, que temos fé. E Tu disse que se tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, mandaríamos o monte se afastar e ele se afastaria. Pois bem, Jesus, olho para esse monte de dificuldade que se apresenta a todos nós, cada um com as suas, e dizemos com fé verdadeira, raciocinada, inquebrantável: não se afasta dali, monte, porque eu vou te vencer. Eu vou vencer cada degrau desta escada de dor e sofrimento que se apresenta para mim. Porque se eu arrodear a montanha, não terei o aprendizado que ela coloca para mim. Muito obrigado, Jesus, por todas as dificuldades, por todas aquelas pessoas que atrapalham o nosso caminho, por aqueles que são colocados ao nosso lado para que aprendamos a ter paciência, para que sejamos misericordiosos, por aqueles que tentam de alguma forma nos prejudicar, porque eles são apenas instrumentos da justiça divina. Muito obrigado, Jesus, pela presença honrada aqui do nosso querido Dr. Ageu, que vem trazer a cura para aqueles que precisam. Muito obrigado, Jesus, por nos amar. Que um dia nós possamos nos amar como Tu nos ama. Que assim seja.